Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César. Congrego na Debras, Osasco, Jardim Jussara. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Dirceu Mendes. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho e não esqueçam de fazer o seu comentário. Ele é muito importante para nós. E vamos para a mensagem de hoje. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz assim: A fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos. É a prova de que existe coisa que não podemos ver. Muito bem. Nós vamos basear essa mensagem na vida de Abraão, como que ele creu, como que ele perseverou naquilo que Deus prometeu a ele. E ele recebeu a sua recompensa. Então nós vemos, a fé, ela é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos, mas nós não conseguimos vê-la. A vinda de Jesus, nós temos certeza que vamos ser recebidos por Ele, mas não podemos ver. Não tem como ver. E nós vamos ver na vida de Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: Ora, o Senhor Deus disse a Abraão: Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes, eu farei uma grande nação, eu o abençoarei. E engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Quando Deus fez essa promessa a Abraão, sai do meio da sua parentela, da sua terra, da casa dos seus pais, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Tudo por divina revelação. Não foi por telefone, não foi por e-mail, não foi por cartas, não foi por mapa. Deus não deu mapa na mão de Abraão, mas foi por divina revelação. E foi só para Abraão, só dentro de Abraão estava essa voz. Ninguém mais ouviu, não foi colocado cartazes pregado que nem prega em muro, em parede, em árvore, dizendo: sai, Abraão, vai para a terra de que Deus vai lhe mostrar onde se deve morar. Não, só na cabeça de Abraão tinha esse som de voz. Abraão já tinha perdido seu irmão, o caçula, né? Ele chamava também Arã, e ele
que criava também o filho desse, o seu sobrinho, que chamava Ló, né? E Ló tinha 2 irmãs também. E nós vemos que o que é crer em Deus, o que é ter fé na palavra de Deus e convicção daquilo que foi Deus quem falou com ele. E vejo que Abraão saiu de lá com os seus empregados, porque ele era rico, e tinha 75 anos, quando Deus fez essa promessa para ele. E ele sabia que sua mulher, a Sara, que era irmã dele e mulher dele, né? Mas ela é tratada como esposa. Ela era estéril, ela não gerava filho. E ela era 10 anos mais nova do que ele. E Sara, além de estar com 65 anos, já tinha encerrado o seu costume menstrual. Já fazia quase 15 anos que já tinha encerrado o seu costume, a sua capacidade de ser mãe, além de ser estéril. Então nós vemos que Deus fez uma promessa em cima da medicina, em cima de qualquer expectativa, qualquer esperança. Ela não tinha mais capacidade de gerar. E Deus disse para Abraão, ele já estava acomodado na terra do seu pai, na casa do seu pai, na terra em que nascera. E ele tinha que crer dessa promessa, com 75 anos de idade. Sai do meio da sua parentela, sai da sua terra, da casa dos seus pais, e vai para um lugar, eu ainda vou te mostrar. Pode ir andando, vai andando. Mas de que lado eu vou, Senhor? Do direito, esquerda, para frente, para trás? Não, vai andando. Escolhe um lado e vai andando. E nós vemos que Abraão começou a se seguir e foi parar na terra de Canaã. Muito bem. Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém, o lugar santo, onde fica a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. A cidade, a árvore santa, que a Bíblia diz aqui, é os carvalhais, né? Nos carvalhos, né? Muito bem. E esse lugar era onde os cananeus se reuniam nessa região para fazer seu culto, adoração aos seus deuses. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu vou dar essa terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor tinha aparecido a ele. E vejam, louvado seja o nome do Senhor. Abraão conhecia, vejam, o mesmo Deus falando, sai do meio da sua parentela. Deus renovou a sua aliança com ele novamente quando ele chegou em Siquém. Eu vou dar essa terra, Abraão, para a sua descendência. E Abraão creu nessa promessa. Mas por que ele creu nessa promessa?
Ele, sabendo que a sua mulher era estéril, que a sua mulher não gerava, como que ele creu em Deus, sabendo a situação da sua mulher, que ela não gerava filho? Mas olha, Abraão, essa terra eu vou dar para sua descendência. Olha onde estava a fé de Abraão. Vejam que louvado seja o nome do Senhor. Ele sabia da situação da sua família. Ele já estava com 75 anos de idade. Mas ele creu na palavra de Deus. Ele saiu daquele lugar. E nós vemos que diz assim, no capítulo 15, Abraão, Deus renova novamente a aliança com Abraão. E que daria aquela terra para ele. Que daria para os seus descendentes. Que Abraão, ele tinha crido nas promessas de Deus. Ele acreditou na palavra de Deus. Mas mesmo ele triste, porque já fazia algum tempo dessa promessa, e Deus renovou essa promessa com ele. Mas vamos adiantar. Ele recebeu a promessa depois de 25 anos. Ele recebeu a bênção. Isaac nasceu. Ele estava com 100 anos de idade. Sara estava com 90 anos de idade. Veja a confirmação daquilo que ele creia. Ele creu na palavra do Senhor. Mas agora nós vemos, irmãos, que foi aquela bênção. O menino crescia com força, fortalecia, inteligente, correndo naquela fazenda. Era o encanto daquela senhora Sara, que já estava com mais de 100 anos. O menino com 12 anos, 10, 12 anos, já estava e corria para lá, para cá, subia nas árvores. A mãe, tudo que ele fazia, a mãe achava engraçado. Abraão vendo aquela alegria da família. E nós vemos o que aconteceu, que Abraão não a esperava. No capítulo 22 de Gênesis, e Deus clama para Abraão: Abraão, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Abraão, quando ele fez aquele altar em Siquém, ali onde ele morava, onde ele adorava a Deus, ele oferecia sacrifício a Deus. Ele era rico, era fazendeiro, e ele tinha também chegado do Egito com muitas riquezas, muitos empregados, não é? Era uma fazenda grande. E vejam que ele fazia sacrifício, oferecendo a Deus. Mas agora olha o sacrifício especial que Deus pede a ele. Vai, pega Isaque, a quem tu amas, e oferece como holocausto
oferece como sacrifício, igual você faz com o cordeirinho, igual você faz aí com as cabras, quando é oferecido, leva o menino e oferece ele, mata o menino e queima o menino. Holocausto quer dizer queimar o animal com fogo. E vai e oferece o menino como holocausto, como sacrifício. Então, vamos ver como foi o preparativo no dia anterior ao sacrifício do menino. Abraão começou a preparar e avisou a Sara que ia levar o menino para o sacrifício. Sara pensando que era somente para acompanhar o pai, para aprender a fazer o sacrifício. E vejam que Sara preparou o menino, sem saber que o menino era ele que ia ser sacrificado. Mas Abraão não a disse para ela. Veja como que passou Abraão aquela noite. Como que passou o servo de Deus. Como que ele foi. Como que ele ficou atormentado. No livro de Provérbios, capítulo 17 de Provérbios, a palavra de Deus, ela nos diz assim, vamos ler aqui, Provérbio capítulo 17, versículo 3, irmãos, que diz assim, achei aqui, olha bem. O crisol é para a prata, e o forno para o ouro. Mas o Senhor, Ele prova os corações. Então, qualquer pedra preciosa, qualquer metal, o ouro, a prata, ele tem que passar por uma caloria do fogo acima de 2.000 ciclos de caloria. Para lapidar, para tirar aquele limbo de cima da pedra preciosa, do ouro, da prata. E vejam que é assim que Deus mostra como que essas pedras são provadas no fogo. Mas os seres humanos é o coração que sofre essa caloria, que sofre essa pressão. Veja a caloria que estava sendo provado a Abraão. Olha o coração de Abraão, um homem que estava com seus 112 anos, 113 anos por aí, Sara com mais de 100 anos. Como que ela ia suportar a volta? Abraão chegou, cadê Isaac, Abraão? Precisei sacrificá-lo. Ela iria morrer também. Mas só que antes dela morrer, ela mataria também Abraão. Ela não iria suportar perder o seu filho único que ela tanto esperou. E nós vemos que Abraão passou por essa tribulação. Vejam ele ir aquela madrugada com seus empregados, com seu filho. Quando estavam a caminho,
Ele tinha também uma companhia indesejável, que era Satanás, falando na cabeça dele: você vai fazer mesmo isso, Abraão? Você acha que Deus vai querer esse sacrifício? Você vai querer pôr fogo no corpo humano? Cabra é cabra, ovelha é ovelha. Foram preparados para isso, mas seres humanos não. Você vai matar o seu filho? Será que foi Deus que falou isso a você, Abraão? E Abraão bancou firme a sua decisão, porque a mesma voz que tinha falado com ele, louvado seja Deus, ali, quando Deus prometera que ia dar um filho, foi a mesma voz que pediu o seu filho quando, louvado seja Deus, quando a pediu como holocausto, como sacrifício. E veja, irmãos, louvado seja Deus, Abraão suportou firme a sua decisão, ele bancou a sua decisão, louvado seja o nome do Senhor. E foi ele, louvado seja Deus, para aquilo que tinha decidido a fazer. E chegando lá, o menino ainda perguntou: pai, a lenha está aqui para queimar o holocausto, para queimar o sacrifício, o animal. Mas cadê o animal? Cadê o sacrifício? Veja como ele foi torturado. Deus proverá para si o sacrifício, meu filho. Vamos. E Abraão foi, subiu ao monte. Ao pé do monte ele disse para os seus empregados: esperem aqui até que eu vá fazer o sacrifício e depois nós voltaremos. Olha a profecia dele: iremos e voltaremos. Vejamos como Deus falou na boca de Abraão. Deus profetizou. Abraão não tinha certeza, sabia que o menino ia, sabia que ele ia voltar, mas o menino não. Mas ele falou: iremos e voltaremos. Veja que palavra profética. E ele subiu ao monte com o menino, com a lenha, sem o cordeiro, e armou tudo ali. Então, veja que o menino cooperou com ele. E ele falou: olha, é você que Deus pediu. E ele não impôs força, ele aceitou. Já que o Senhor está compromissado com a palavra, com o Senhor, faça de mim o teu sacrifício, a sua oferta. E Abraão colocou o menino em cima da lenha, em cima ali da pedra, preparou tudo. Primeiro tinha que matar o menino, para depois colocar fogo no menino, porque foi isso que Deus pediu. E Deus ali esperando, e ele, quando preparou o punhal para matar o menino, ele levantou o punhal na hora de descer o punhal e cravar no menino. Deus bradou do céu: Abraão, Abraão, não faça isso, não machuque o menino. Não, vejam, bem sei que agora, tu creres em Deus, bem sabemos que agora tu creres em Deus. Veja que ele não ia negar o
seu único filho, o filho da promessa. Ele sabia que mesmo Isaac morto, ele, depois de morto, ele faria uma ressurreição, faria gerar filhos. Louvado seja Deus. E vejam que Deus não permitiu, mas ele foi provado até o último instante. Louvado seja Deus. E passou pela prova. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, irmãos, que o que aconteceu com Abraão, Jesus falando, veja duas falas de Jesus, Lucas 17, 22 e Evangelho de São João 8, 56, os dois versículos. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. No 58, do 8:56 diz: Abraão, vosso pai, exultou, alegrou por ver o meu dia. E viu e alegrou-se. Mas muito bem, como? O senhor não tem nem 50 anos ainda e está falando de Abraão? Faltava 500 anos para Moisés nascer. E o senhor está falando de Abraão e ele viu esses dias? Sim, ele viu. Ele viu eu na figura do filho dele. Ele viu o que meu pai fez. Ele foi uma cópia do que aconteceu comigo. Abraão estava como Deus oferecendo seu filho a Isaac. E Deus, o Pai, me deu um filho para oferecer, para salvar o mundo. Para salvar o mundo do pecado. Veja, Abraão viu meu dia. Pode voltar, Abraão, disse. Pega o seu filho e volte. E volte para casa, Abraão. E ele voltou, assim como Jesus, assim que ele desceu da cruz, depois do sacrifício. Veja no capítulo de Atos dos Apóstolos, versículo 11, que os dois anjos chegaram ali. O que está olhando, varão? Por que está olhando lá para cima? É este Jesus voltando para o Pai. Ele já fez o seu sacrifício. Ele está voltando para o Pai. Que nem Abraão voltou para casa com Isaac. O filho está indo com o Pai. De novo, novamente, voltando para o trono da onde ele saiu. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Abraão voltou com Isaac, da onde eles saíram. Louvado seja Deus. Veja que ligação. Abraão viu esse dia e se alegrou. E se alegrou porque ele pôde abraçar o seu filho. O meu pai também, este é meu filho, em quem comprazo, em quem tenho prazer. E vejam que ele voltou para o Pai. Louvado seja Deus. Igual Abraão e Isaac, assim foi Jesus. Ele indo para o Pai depois do sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que ali tinha um cordeiro substituto. Um cordeiro substituto para substituir Isaac. E nós vemos também no Egito, tinha o cordeiro substituto que estava ali, louvado seja Deus, morrendo pelos primogênitos, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, irmãos, esta é
a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus, Senhor. Amém.